A gente começa o momento da família perguntando a você, jovem, que está aí se preparando para o casamento ou procurando uma pessoa para se unir para o resto da sua vida. Ter um casamento feliz, um companheiro alegre, fiel, com todas as características que queremos que um marido tenha, que uma esposa tenha, né? Eu começo perguntando: quem é o seu namorado? Quem é a sua namorada? Você o conhece? Dizem que o amor é cego. E isso tem lá o seu lado verdadeiro, sim. Visto que quando a gente está apaixonada, não se consegue ver os defeitos do outro, né? Apenas, ele é ótimo, ela é ótima, ela é maravilhosa. Aliás, tudo nos parece muito bom quando estamos apaixonados. Mas tal comportamento, não raras vezes, podem trazer sofrimentos emocionais que durarão por longos e demorados anos. A gente tem visto casos na igreja onde uma jovem, uma adolescente cristã, menina de Deus, caminha nos princípios da palavra, boa família, de repente se apaixona por um rapaz, e quando as pessoas à sua volta se dão conta, ela já está apaixonada por uma pessoa pouco recomendável. Aí começam os rumores, os comentários: meu Deus, aquela jovem tão fiel, família honesta, família boa, está envolvida com aquele cara que não vale nada. Não é assim que a gente ouve? E também o inverso. A partir da paixão, as coisas ficam difíceis de ajustar, não é? Pois ainda que as evidências deixem claro que a pessoa não é um grande caráter, uma pessoa confiável, coisa assim, a garota tem a tendência de não acreditar quando as pessoas começam a falar. Daí começa o sofrimento da família. Às vezes, até os pais não concordam devido ao caráter da jovem que está envolvida com o filho, ou o caráter do jovem que está envolvido com a filha. Agora, você que está me ouvindo, que é jovem, você que ainda é tão jovem, vamos te ajudar a perceber de alguns detalhes que podem levar a uma conclusão mais acertada quanto a conhecer ou não, ou namorar uma determinada pessoa. E essas observações que a gente vai fazer aqui são válidas tanto para a jovem como para o jovem. Primeiro, se for possível, dê uma olhadela no quarto dele ou dela. Ali no quarto você vai poder conhecer coisas importantes sobre o seu namorado ou namorada. Comece pela organização. Como é o quarto do seu namorado, da sua namorada? É limpo? Está organizado? Outras coisas mais que ali pode te mostrar bastante coisas sobre a sua personalidade. Como esse namorado seu ou namorada se relaciona com a mãe e o pai? Eu já até falei no programa uma vez sobre isso. Quem não trata bem a mãe, por que trataria bem uma esposa ou um esposo? Não é? Será que ele honra o pai? O trata com respeito? Ele fala do pai e da mãe com admiração ou não? Terceira coisa, preste atenção nas coisas que ele ou ela está lendo. Nós ficamos parecidos com aquilo que nós lemos. Quarta dica, se o seu namorado ou namorada está desempregado, a que horas ele levanta e o que faz durante o dia? Trabalha ou não? Quinta dica, qual a participação dele ou dela na família? Ajuda em casa? Ajuda nos trabalhos domésticos? Ajuda os pais financeiramente? Será que ele ou ela tem ideia de quanto é que custa para os pais a manutenção da vida dele? Sexta dica, nós estamos falando de algumas observações para o jovem cristão saber escolher uma esposa e vice-versa. A sexta dica é: quais os sites prediletos do seu noivo, da sua noiva? Olhe nos favoritos. Qual é o estilo musical? Veja os CDs que ele ouve, os DVDs que ele mais gosta. Sétima dica, qual a impressão que os amigos dele ou dela passam para você? Olha, tem um ditado popular que diz assim: uma égua arisca procura outra. Ou seja, qual a impressão que os amigos dele passam para você? Os nossos amigos somos nós que escolhemos e eles geralmente são parecidos conosco. Oitava dica, com relação às leis,
Como ele se comporta? Ele tem muita multa do seu veículo? Não obedece, não gosta, não quer obedecer às leis de trânsito? E as autoridades, qual que é a posição dela ou dele diante das autoridades? Nona dica, com relação à escola, como vai de notas o seu noivo ou a sua noiva? O interesse dele pelo estudo, dela pelo estudo? Eles respeitam pela regra das instituições e pelos profissionais do lugar? 10ª dica, com relação às drogas, o que ele ou ela fala? Ainda que de vez em quando, né, fale alguma coisa. Já houve alguma história que não ficou bem contada, do tipo, a polícia achou droga no carro, mas não era a minha droga? Ou, eu estava junto, mas não usei? Ou, eles usam, mas eu não? Eu estava junto com os amigos que estavam com drogas e eu não fumo, só eles? Enfim, sinal de alerta. O farol está aceso no vermelho. Isso pode ser a ponta de um iceberg. E a última, o que o seu namorado ou a sua namorada pensam com relação a Deus? Qual que é a vida devocional dele? Ele é espiritual? Fala do trabalho da igreja que ele realiza? Ou não faz nada na igreja? Vai de vez em quando? O que ele pensa em relação à Bíblia? E também, diante dos outros temas, o que pensa seu namorado, a sua namorada, em relação à santidade, obediência, batismo, virgindade? Ou seja, nós poderíamos continuar falando aqui várias dicas, mas você que está me ouvindo, que está procurando uma esposa, um esposo, seja inteligente. As evidências estão aí, os sinais estão aí no próprio relacionamento. Antes de se apaixonar com o coração, pense com a razão. Às vezes você não ouve o que seu pai e sua mãe estão dizendo porque eles não estão apaixonados como você. A paixão distorce a visão da realidade, às vezes. Então preste atenção. Nós falamos algumas dicas, poderíamos falar outras. Mas se em algumas destas perguntas você ficou entre o sim e o não e não sabe, conheça o melhor. E se realmente for apurado e você ver que realmente não está pelo caminho certo, é bom você pensar antes de você ter ali um casamento com essa pessoa. Tá certo? Falamos um pouquinho de momento da família aqui no MC. E mais um hino chega